Participe do nosso grupo no Facebook, link na descrição do vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai desmistificar um pouco toda essa aura de mistério, magia em volta da hipnose, né? Isso aí. Hoje eu tô aqui com o Daniel, o hipnoterapeuta, meu terapeuta inclusive, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão tão mística ao redor da hipnose. Então vamos lá, primeiro começar. Hipnose é mágica? Como é que é? Como é que funciona? Qual é o processo da hipnose no cérebro da pessoa? Isso, na verdade existem muitas dúvidas, né? E uma das principais é essa, né? Como que ela funciona? Então, na verdade, a hipnose é um estado que cada um se coloca. É um estado de concentração, é um estado para que aquilo ali, naquele momento, aconteça. E a gente tem praticamente duas velocidades, uma velocidade mais rápida e uma velocidade mais lenta de processamento de informações. E a hipnose acontece nesse meio. Então, falando aqui da hipnose mais voltada para a ciência, como a ciência interpreta hoje os fatos, é assim que a gente pode começar a conversar sobre hipnose, que não tem nada a ver com misticismo, como muitas pessoas colocam ou associam, né, a hipnose como algo místico, religioso ou responsável por algum tipo de magia, como você falou, e que de fato não é. E a hipnose, qualquer pessoa pode fazer, ou tem gente que não pega? Como é que é? Isso depende da crença da pessoa. Se ela não quiser ser hipnotizada, você consegue passar isso e fazer ela dormir, alguma coisa do tipo? Essa é uma outra dúvida, né, que acontece muito. A hipnose ela não vai de fora para dentro. Não é ninguém que coloca ou entra na sua mente ou coloca alguma coisa na sua mente sem você querer. Não é isso que funciona. A gente tem muito aquela imagem do eu vou dominar a sua mente, eu vou entrar na sua cabeça, e isso é místico, isso não existe. Então qualquer pessoa sim pode entrar no processo, aceitar o processo de hipnose, mediante as sugestões que são feitas, e aí sim o processo de hipnose acontece. Mas ele não é feito de fora para dentro, ele é um processo que acontece com o aceitar, com o querer, principalmente quando você vai voluntariamente fazer qualquer tipo de hipnose, seja a hipnose de olhos abertos, a hipnose de entretenimento, a hipnose de rua, quanto a hipnose clínica, a hipnoterapia clínica para resolver alguns assuntos relacionados à saúde. A pessoa tem que estar disposta a ir no jogo, né? Porque se a pessoa já vai querendo desafiar, né? A pessoa falou, não, eu quero ver se ele consegue me hipnotizar, assim, aí não vai conseguir mesmo, porque exatamente. Não é magia, né? Exatamente, não é uma mágica e não é uma condição imposta por ninguém. Então, a primeira etapa que a gente faz quando a gente acaba a anamnese com o paciente é o pre-talk, que é justamente conversar com essa pessoa, tirar as dúvidas, tirar esses mitos que foram criados ao longo dos anos, de muito filme, de muitas coisas que a gente vê desse lado místico ou religioso, dependendo do caso. E esse pre-talk serve para você justamente explicar como que a hipnose realmente funciona, para que faça sentido. Mas a gente precisa sempre lembrar que a pessoa precisa ter essa abertura ao tipo de terapia. Assim como outras terapias têm o funcionamento, a sua resolução muito mais efetiva quando você se entrega, quando você quer fazer aquele tipo de terapia, a hipnoterapia também funciona dessa forma. A pessoa precisa querer, senão nada acontece. Uma questão que foi até a minha mãe que levantou, a questão da regressão. Agora, parando para pensar, a regressão que a gente faz na hipnose clínica, ela é uma regressão, tipo, voltar para minha infância, né? Que eu acho que algumas pessoas associam a regressão de minha vida passada, né? Isso na hipnose clínica não existe, né? Como voltar à minha vida passada, né? Isso. A gente não estimula a vida passada na hipnose clínica, na hipnoterapia. A gente faz regressão de idade, a gente vai a algum evento que causou alguma emoção forte, de acordo com aquele evento em você, e a gente vai tentar ressignificar esse evento. Quando eu pergunto para você, por exemplo, o que você estava fazendo quando as Torres Gêmeas caíram? Normalmente, quando você tem uma idade já que você lembre, né, desse fato, você vai associar aquele evento a uma emoção e uma memória. Você não esquece aquilo. Então, assim funciona também para eventos que criaram algum tipo de informação na minha cabeça. Traumas, abusos ou alguma coisa que formou uma crença.
que eu uso até hoje, que eu costumo praticar sem saber o que é. Então, na regressão de idade, a gente vai lá atrás para tentar ressignificar esse evento que causou um impacto grande. Agora, pode acontecer da gente voltar numa regressão e atingir uma vida passada. É mesmo. Agora, a hipnoterapia clínica, ela não vai interpretar o que é essa vida passada. Foi algo que eu criei ou se realmente é uma vida que eu vivi. Isso fica a cargo do paciente. Mas, de fato, acontece às vezes. É mesmo. Pode acontecer. Tá aí, eu achava que esse negócio de vidas passadas era completamente novo. Havia um vidente, né, uma coisa assim. Pode acontecer porque isso faz parte da crença, principalmente da crença da pessoa. Normalmente ela já tem isso nela, ela já procura informações, religiões que tenham essa ligação com interpretação de vidas passadas. Então, às vezes acontece da gente voltar por uma emoção, voltar alguns anos, ela volta à infância e de repente ela volta para uma outra vida. Isso acontece. Mas a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. A gente vai trabalhar aquela emoção, vai ressignificar aquele evento e vai voltando até o dia de hoje sem nenhum problema. Agora, as interpretações sobre essa vida, ela busca aonde ela achar melhor. Vai variar do que a pessoa acredita, nas crenças, né, religiosas. Isso. E ainda nessa questão da regressão, que agora a minha curiosidade está indo. Quando a pessoa ela faz a regressão, ela vê em terceira pessoa, ou como espectador, ou ela volta, se da pessoa mudar a voz? Já aconteceu algum caso assim, da pessoa voltar e virou uma criança ali na tua frente? Isso. Na regressão, quando você atinge vidas passadas, às vezes acontece. Normalmente, quando você atinge uma vida anterior, ela às vezes assume voz ou comportamento ou alguma coisa que essa pessoa tinha. Às vezes um sotaque, um jeito de falar. Um jeito de falar diferente, um sotaque diferente, informações que ela conscientemente não lembrava, acontece. Mas a gente também não explora muito isso. Né? A gente, de fato, não é o objetivo principal, né, da regressão. Exatamente. A gente observa porque, de fato, acontece. E a gente continua tratando da mesma forma. Assim, quando você faz regressão de idade, às vezes essa pessoa que está ali, no meio da regressão da idade, ela também assume um vocabulário, algumas formas de agir também daquela idade que ela está. Isso também acontece com a própria regressão só de idade. Então ela acaba dando respostas mais curtas, menos complexas, porque naquele momento ela está vivendo como se fosse aquela criança, como se fosse aquela pessoa com aquela idade que foi regredida. E essa associação que tem muitas vezes da hipnose com esse lado místico, mágico, gera preconceito? Você já passou por alguma situação, já presenciou isso? Gera porque as pessoas ligam muitas vezes o efeito da hipnose, eu estar hipnotizado, a alguma religião. Ou seja, eu tenho que, naquela religião, me condicionar a entrar naquela situação de hipnose ou ser dominado para que o negócio aconteça, aquela coisa mística, aquele evento aconteça. E que, de fato, não existe. Então são preconceitos, são mitos que vêm de muitos anos, de muito tempo, e vêm acompanhando, e com certeza as pessoas, algumas, evitam o tema por desconhecimento, na maioria dos casos. Agora, a quantidade de pessoas que vêm se interessando por esse tipo de terapia só aumenta, né? Então a escala ela é muito maior da procura, e quando essas pessoas chegam, elas já chegam com mais informações e com menos mitos. A gente precisa só conversar algumas coisas no pre-talk, tirar algumas dúvidas, mas esse mito todo relacionado à religião, as pessoas já estão começando a tirar, a diminuir, a cair, porque tem muito mais informação hoje. A hipnose, ela acho que é uma prática já muito antiga, né? E a hipnose como tratamento da mente é uma coisa nova? Há quanto tempo se usa a hipnose assim, dessa forma para tratar doenças? A hipnose ela tem esse lado místico que a gente comentou, mas ela foi principalmente escrita e desenvolvida e pesquisada por médicos, pela comunidade científica. A gente tem históricos aí de 200 e poucos anos, 300 anos, época de Mesmer, enfim, que já estudavam os fenômenos hipnóticos, e a gente teve médicos muito famosos, o próprio Charcot, que foi onde Freud foi aprender hipnose, né? Enfim, então a gente tem históricos, o histórico que a gente fala de linha sucessiva na história da hipnose clínica, ela é predominante de pesquisadores da medicina, dentro da própria ciência médica. Então, diferente do que a gente também tem como informação de que a hipnose é algo que veio de religião,
essa hipnose que a gente está conversando, onde surge a hipnose clínica, ela vem de comunidade científica. E ela vai se aprimorando. Hoje a gente tem a neurociência que consegue comprovar e mudar alguns conceitos que são tradicionais da hipnose. Mas a gente tem recurso hoje para validar essa prática com uma outra ideia, com a neurociência junto, ajudando a ter resultados mais persistentes, a ter resultados melhores e uma interpretação mais definitiva. Mas, de qualquer jeito, ela veio da comunidade científica médica. E hoje em dia, com a tecnologia, então, fica cada vez mais acessível você provar as coisas, você escanear o cérebro de uma pessoa enquanto ela está passando pelo processo da hipnose, né? Então, exatamente, existe um efeito real comprovado no cérebro. Exatamente. Então, a parte da neurociência voltada para a terapia, voltada para a pesquisa relacionada a doenças mentais, distúrbios mentais, que a neurociência, na verdade, é maior do que isso, né? Existem outras áreas, mas a voltada para esse tipo de pesquisa, ela consegue mostrar, através de RM, de ressonâncias magnéticas e outros exames, a ativação que a gente faz em momentos onde a gente está fazendo transe hipnótico, enfim. E os próprios conceitos. Alguns conceitos, por exemplo, da teoria da emoção construída, de Lisa Feldman, que é uma neurocientista que está em alta hoje em dia, é uma teoria nova de como a gente forma as nossas emoções, de como a gente armazena nossas emoções, que a gente usa hoje e que antigamente a gente não tinha devido à pesquisa, devido à ciência, à tecnologia que hoje a gente tem à disposição. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco esse tema da hipnose para vocês. Talvez agora vocês tenham um pouco mais de interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre a hipnose clínica. Eu vou deixar os links das redes sociais aqui do Daniel na descrição do site da PsycheBuilder. Ele atende aqui no Rio de Janeiro. Quem tiver interesse, né? Isso aí. Só chegar lá. Então, se você ainda tiver alguma dúvida sobre hipnose, deixa aí embaixo nos comentários, porque a gente ainda vai ver muito o Daniel aqui no canal. Aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação sempre que tiver vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!